Amém, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção estarmos aqui nessa noite especial, tantos acontecimentos, tantas conquistas que temos visto. Tantas conquistas que temos tido, tantos testemunhos que têm acontecido no nosso meio. É um privilégio podermos fazer parte disso. E você faz parte disso, porque você faz parte dessa igreja, dessa casa. E que maravilhoso é podermos saber que o trabalho que fazemos para o Senhor tem frutificado aqui e nas nações, nos confins da terra. Saber que o trabalho que temos feito para o Senhor aqui tem refletido na China, tem refletido entre os índios Caxarari, com 5 igrejas nas 6 aldeias Caxarari. Que bênção, irmãos. Glória a Deus, o nosso missionário Alexandre, que evangelizou a tribo Caxarari e dá esse suporte para essas tribos de longe. Hoje os indígenas já têm celular, já têm internet, têm Facebook. É outro mundo, né? Quando era 30 anos atrás, né, Lucília? Nada disso, né? E que bênção estarmos vendo o agir de Deus nas nossas vidas. E tudo isso faz parte do que nós vamos falar hoje aqui. Hoje o nosso tema é sobre o direcionamento de Deus para nós e a realização do plano de Deus para a sua vida. Amém? É sobre isso que nós vamos falar então aqui hoje. E essa frase, quantos já ouviram essa frase? Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Com certeza todos já ouviram. Deus tem um plano para a sua vida. Agora, quantas vezes, você não precisa levantar a sua mão, mas pense aí, nós duvidamos de que seja verdade isso. De que Deus de fato tem um plano para a nossa vida. Nos momentos de dificuldade, ou em momentos onde nós estamos enfrentando provações, ou quando não vemos as coisas acontecendo ao nosso redor, começamos a pensar e duvidar, será mesmo que Deus tem um plano para a minha vida? Por quê? Porque quando pensamos em quem Deus é aquele que criou todas as coisas, aquele que, por meio da sua palavra, fez tudo existir, tão grande, tão maravilhoso. Uma das características de Deus é que Ele é transcendente, transcende o nosso entendimento, a nossa compreensão, transcende o que nós conseguimos ver e compreender aqui nessa terra. Quando pensamos em Deus tão grande, tão maravilhoso, fica até difícil com a nossa mente pensarmos que Deus, que está aqui sobre toda a terra, 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas, alcançamos em 2023, mais de 7 bilhões de pessoas vivem nesse momento no planeta Terra. E pensar que eu e você somos no meio de 7 bilhões e Deus tem um plano para a sua e para a minha vida. É algo que vai além da nossa compreensão. E por isso que muitas vezes ficamos pensando, será mesmo? Mas nós não vivemos pelo que nós pensamos ou sentimos, mas pelo que a palavra de Deus nos mostra. E a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus tem pensamentos a seu respeito. Que Deus pensa em você e em mim. Que Deus tem planos, tem propósitos para a sua vida e para a minha vida. Essa é a verdade e é baseada nessa verdade que eu e você precisamos fundamentar as nossas vidas. Amém? Isso nós vemos lá em Salmo 139, esse texto muito conhecido que amamos, que várias canções são baseadas nesse salmo. O Rafa vai gostar, que tem uma canção lá do Tom Molinari, que é esse versículo que a gente vai ler hoje. Salmo 139, 16 a 18. O salmista diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Esses pensamentos de Deus tão grandiosos que são incontáveis incluem você e eu.
incluem os seus dias e os meus dias. Por quê? Porque Deus tem pensamentos e planos para você e para mim, a seu respeito e ao meu respeito. E vendo então essa verdade, precisamos entender que não estamos vivendo ao acaso. Não estamos vivendo, não podemos viver para os nossos próprios projetos e realizações apenas. Para agradarmos ao nosso ego, para fazer o que nós achamos que é melhor, para que nós venhamos a agradar o nosso coração ou as pessoas ao nosso redor. Talvez muitos de nós vivemos para agradar os nossos pais, aquilo que foi ensinado para nós, ou então para agradar a sua família, ou para agradar as pessoas ao seu redor. Não estamos vivendo ao acaso, não estamos vivendo como se não tivesse um objetivo para nós, como se não tivéssemos uma linha de chegada. Precisamos viver para agradar a Deus. Agradar a Deus, seguindo o plano dele para a nossa vida. Pense comigo que Deus, ele criou você. Então você foi criado por Deus. Nós lemos agora que lá quando o seu embrião estava sendo formado, o Senhor estava ali e todos os seus dias estavam escritos antes deles existirem. O Senhor, ele via o seu embrião de forma sobrenatural, maravilhosa, não conseguimos compreender. Hoje a gente consegue ver no ultrassom. Quem é pai e mãe viu lá o seu bebezinho no ultrassom, tem até ultrassom 3D. Mas Deus, ele não precisa de ultrassom para ver o embrião. Ele consegue tocar lá onde ninguém chega. Então, ele criou você e criou a mim de forma sobrenatural. E não apenas ele nos criou, mas se você está aqui hoje, você foi alcançado pelo amor de Jesus. Você foi também adotado como filho. Eu e você somos filhos de Deus. Quando declaramos essa verdade aqui, durante o 30 semanas, eu sou um filho amado de Deus. Estamos declarando essa realidade na nossa vida. Eu e você somos filhos e filhas amados e amadas por Deus, escolhidos por Ele. Então não podemos, quando nos deparamos com essa realidade, viver para agradar a nós mesmos. Quando sabemos que Deus tem pensamentos a nosso respeito, que Deus nos ama, Deus nos escolheu e Deus tem um plano para a sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e pense, não, mas quem sou eu? O que eu posso fazer? Deixa eu falar para você. Deus é aquele quem faz através de nós. Não depende da sua habilidade ou de quem você é, dos seus grandes talentos. É o Senhor quem faz. E o Senhor que é aquele que nos chama e Ele nos capacita para realizar a obra que Ele tem para nós. E a segunda verdade que eu quero compartilhar com você, então, sendo eu e você filhos amados de Deus, que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 nos fala que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, eu e você, que somos filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Como filhos amados, precisamos nos submeter à direção do nosso Pai. Submeter-se, a palavra submissão é estar sob a mesma missão. Então nós nos colocamos debaixo da missão de Deus, submetendo a nossa vida, os nossos dias, o nosso futuro ao nosso Senhor e à missão que Deus tem. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus está em missão. A grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos, em Mateus 28, revela isso. Jesus, ele deixou uma missão para os seus discípulos, para irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho, ensinando, discipulando pessoas a todas as nações da terra, até que o Senhor viesse. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há uma missão. E há uma missão que Deus está envolvido e que você e eu precisamos, então, nos submeter. A história da Bíblia é uma história de redenção. Lá, quando nós vemos desde Gênesis 3, já havia um projeto da redenção
Gênesis 3,15 traz esse plano da redenção que Deus já estava planejando. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós já sabemos o final da história. Não estamos vivendo a esmo, mas não sei o que vai acontecer. A Bíblia nos revela o que vai acontecer. Essa é a nossa esperança. Que o Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, reinaremos com Ele, estaremos para sempre com Ele. Essa é a história da Bíblia, uma história de redenção da humanidade, o plano de Deus. Nós sabemos o final. E não é como um filme, quando você sabe o final e fica tudo, ai que coisa, já sei o final, spoiler. Não, esse spoiler é maravilhoso porque nos dá esperança. Esse spoiler é maravilhoso porque enche o nosso coração de alegria, porque sabemos quem o nosso Deus é e o que Ele está fazendo. Eu e você precisamos entender e ver o que Deus está fazendo ao nosso redor e na nossa vida e nos colocarmos em parceria com Ele, nos submetendo à missão de Deus para nós. Salmo 37, versículo 4 e 5 nos diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. É muito profundo quando a gente entende o que quer dizer se deleitar. É encontrar o seu prazer no Senhor. Então, se eu e você nos deleitarmos no Senhor, encontrarmos o nosso prazer nele, o nosso coração é mudado quando isso acontece. E os desejos do nosso coração são mudados também, são transformados e passam a se alinhar com os desejos de Deus. Então, o coração de alguém que se deleita no Senhor, que tem o seu prazer no Senhor, quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus. E então se submete a Ele. E por isso que o desejo do nosso coração, então, é atendido quando vivemos dessa forma. Porque aí o desejo do nosso coração não vai ser egoísta para o nosso próprio prazer, para a nossa própria vida. Mas, se estamos encontrando o nosso prazer, o significado da nossa vida no Senhor, os desejos do nosso coração vão se alinhar a Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das situações, das coisas na minha vida. Então, eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer o plano e tudo sair de acordo com o meu plano. Eu amo seguir as receitas à risca quando eu estou cozinhando e fazendo as coisas. Por quê? Porque eu gosto de saber o que eu estou fazendo e qual vai ser o resultado. E aí, então, para mim, quem mais é assim que gosta do controle? Muitas pessoas, né? Eu entendo você. Então, quando eu vejo a minha vida, eu gostaria que a minha vida fosse de determinada forma e que tudo saísse de acordo com o meu plano e o que eu quero. Mas a verdade é que precisamos entregar, e eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor e abrir mão do controle. Nós muitas vezes estamos apegados à nossa vida, ao nosso plano, à listinha que nós fizemos, do que queremos alcançar, de onde eu quero estar com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos, quanto eu quero ter no banco, lá. Não que seja ruim você fazer planos, não é isso, faça planos, mas submeta o seu plano a Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, segure o seu plano com as mãos abertas. E não fechadas, com o seu punho cerrado, não deixando que o Senhor tome conta do seu plano. Mas com as suas mãos abertas, sabendo que o dono do plano é o dono da sua vida, que é o nosso Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá, Ele cuida de você. Nós estamos nesse tempo de jejum. Completamos 5 semanas, 35 dias de jejum hoje. Estamos aí na reta final dos 42 dias de jejum e oração. E essa semana, a última semana, é uma semana de continuarmos no propósito primário do jejum. Qual que é o primeiro propósito do jejum? Qualquer jejum que fazemos é buscar a Deus. O propósito primário do jejum não é conseguir coisas para nós mesmos, ou que alguma coisa aconteça, mas é buscar a Deus. Por quê? Porque quando nos deleitamos no Senhor, o Senhor, Ele trabalha
nas nossas vidas. Ele trabalha. O nosso propósito principal precisa ser buscar ao Senhor, buscar a Deus. Quando jejuamos, quando nos consagramos, estamos nesse propósito de nos santificarmos. Repare que no Antigo Testamento, quando Deus falava para o povo se santificar, que ele ia ali se apresentar a eles, o que ele chamava eles para fazerem? Um jejum de consagração. Quando jejuamos, estamos nos santificando, nos esvaziando de nós mesmos e nos colocando na presença de Deus, para nos conectarmos com Ele. É isso que nós precisamos fazer nesse tempo, nos entregarmos ao Senhor. E buscar a Deus, irmãos, é diferente de apenas buscar o que queremos que Ele faça. Às vezes a gente confunde, né, o buscar a Deus com buscar as bênçãos de Deus, ou buscar que as coisas aconteçam da forma como queremos na nossa vida. Não, buscar a Deus tem a ver com ansiar que a vontade de Deus se cumpra em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque confiamos no Senhor e buscamos a face dEle. Queremos encontrar o Senhor, nos conectar com Ele, colocar a nossa vida aos pés dEle, sabendo que Ele cuida de nós, que Ele está trabalhando. Jeremias 29:13 nos ensina que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração, diz o Senhor. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Coração aqui, essa palavra no hebraico, é o seu homem interior. Inclui a sua vontade, a sua mente, o seu coração, o seu ser. Então, buscar a Deus de todo o coração é buscar a Deus com tudo o que você é, com todo o seu ser. Quando jejuamos, estamos entregando a Deus um sacrifício, os nossos corpos físicos, não é verdade? Porque é difícil, sentimos fome, nos sentimos fracos, ficamos com a imunidade baixa e doentes. Eu estou aqui gripada hoje. Por quê? Porque estamos submetendo o nosso ser, o nosso corpo ao Senhor. Por quê? Porque queremos buscá-lo de todo o coração, de todo o nosso ser. E Deus diz que quando nós o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Essa é a verdade. Nós o encontraremos. Então, nesse tempo, não só nesse tempo, mas todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus e estar, então, vivendo em consagração, submissos à vontade dEle para nós, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A sua vontade e a minha vontade muitas vezes é egoísta. A sua vontade e a minha vontade, muitas vezes, ela fica aquém nas suas intenções, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque Ele é perfeito, Ele é fiel. E a nossa vida, então, está submissa a Ele. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite é que o plano de Deus pode ser, e geralmente é, diferente do nosso plano. Quantos sabem disso? Dizem amém. Amém. Nós vemos isso aqui em Atos 10. Nós vamos ler a partir do verso 9. Atos 10, 9. Então, antes de eu ler esse versículo, só quero explicar para os irmãos aqui. Atos 10 começa nos apresentando Cornélio, que era um centurião romano, um soldado romano, ali um encarregado de soldados romanos. Ou seja, ele era um gentil, ele não era um judeu, ele não fazia parte do povo de Deus. E a Bíblia fala que Cornélio, ele buscava a Deus. Ele orava, ele fazia caridade, ele ajudava os pobres e ele se interessava pelas coisas de Deus. Então, esse homem era Cornélio. E aí, então, nós encontramos Cornélio e vem um anjo do Senhor e diz para Cornélio: mande chamar Pedro, porque eu quero falar com você. E aí Cornélio, então, se movimenta lá, manda os seus servos irem lá buscar Pedro. E a gente encontra aqui Pedro nesse lugar. Atos 10, 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar.
Era cerca de meio-dia, e ele estava com fome, estava em jejum. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, jamais comi alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão, onde Pedro estava hospedado. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se ali havia um homem chamado Simão, também conhecido por Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Até aí, depois vamos ler o 44, daqui a pouquinho. Então aqui nós encontramos Pedro buscando ao Senhor em jejum e oração. E Pedro, sendo um homem judeu, como os irmãos sabem, os judeus tinham leis alimentares super rigorosas, que foram estabelecidas lá no Antigo Testamento. Então, eles tinham esses animais que apareciam aqui nesse lençol de 4 pontas, eram animais considerados impuros, que os judeus, tementes a Deus, não podiam comer. Então, Pedro, ele se espanta com a visão, porque ele fala que eu jamais comi coisa impura ou imprópria, não vou fazer isso. Não era esse o plano de Pedro. Mas ele estava sensível ao Espírito Santo. O plano de Pedro era pregar para os judeus. Como Jesus tinha feito. Jesus, quando ele veio, ele disse que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas de Israel. Ele veio em primeiro lugar e pregou ali para os judeus, para os seus. No entanto, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que algumas pessoas que não eram do povo judeu já estavam sendo alcançadas pelas palavras de Jesus. E aí, então, Pedro, quando Jesus morre e ressuscita e deixa essa comissão de pregar o evangelho, Pedro fala: tá bom, vou continuar esse trabalho aqui e pregar para os judeus, que são o povo escolhido de Deus. Essa era a visão de Pedro. Os gentios, os judeus nem entravam na casa dos gentios. Quanto mais comer com os gentios, quanto mais comer coisas impuras que os gentios comiam, era inimaginável. Era muito fora do plano de Pedro, da forma como ele tinha sido criado, da sua devoção, da sua religiosidade, da forma como ele vivia. Esse plano parecia completamente fora da casinha, como dizemos hoje em dia. No entanto, Pedro estava sensível ao Espírito Santo. Estava buscando a Deus. E o Espírito Santo tinha outros planos. Tinha outros planos. E nós vemos aqui no verso 44 o que acontece. Então Pedro, ele vai com esses gentios, ele entra na casa de Cornélio e ele fala: olha, eu estou aqui porque Deus mandou eu vir, porque vocês sabem que os judeus não entram na casa dos gentios, mas eu estou aqui porque o Espírito Santo me enviou. Ele começa a pregar o evangelho e no versículo 44 vamos ver o que acontece. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediu que Pedro ficasse com eles alguns dias. Essa obediência e submissão de Pedro ao plano de Deus, à direção do Espírito Santo, resultou na salvação de pessoas e na confirmação disso, com o Espírito Santo sendo derramado nos gentios. E a partir desse momento, então, o evangelho começa a se espalhar. Não apenas entre os judeus, mas sobre os demais povos da terra. Deus tinha um plano de redimir toda a humanidade.
Quando nós lemos o Antigo Testamento debaixo dessa perspectiva, nós notamos que esse já era o plano de Deus desde o princípio. Quando Deus escolhe Abraão, ele diz que ele seria abençoado para que por meio dele todos os povos da terra fossem abençoados. Não apenas a sua descendência, mas todos os povos. E há diversos momentos, há diversas palavras de Deus no Antigo Testamento que apontam para isso. Então, Deus já tinha esse plano, e esse plano, então, aqui é colocado em ação. E o plano de Pedro, talvez era outro. Pregar aos gentios estava fora dos planos de Pedro, mas estava dentro e no centro do plano de Deus, da missão de Deus, da qual a vida de Pedro fazia parte, e da qual a minha vida e a sua vida fazem parte. Eu e você, como povo de Deus que somos, como igreja do Senhor, fazemos parte da missão de Deus e a nossa vida está dentro dos planos de Deus. Cabe a nós nos submetermos ou não a esse plano para nós. Porque Pedro, embora esse não fosse o plano dele, estava sensível à direção. Estava buscando a Deus, estava jejuando e orando. E o Senhor mostrou o plano dele, revelou o próximo passo. E não era o que talvez Pedro esperava. Mas ele foi obediente e se submeteu. Porque assim também nós precisamos fazer. Talvez o plano de Deus para a sua vida pode ser diferente do que você imaginou para si mesmo. Eu vou dizer que com certeza muitas vezes é. Para a minha vida, com certeza. Eu jamais, em 1 milhão de anos, quando eu tinha 18 anos, achei que eu estaria aqui um dia pregando a palavra. Nunca! É uma coisa assim, quando eu olho e penso, irmãos, completamente improvável. Eu jamais acharia que isso ia acontecer. No entanto, eu submeti a minha vida aos planos de Deus e as coisas foram acontecendo e a minha vida tomou um ângulo totalmente diferente do que eu esperava, porque Deus faz assim. Por isso, eu e você precisamos estar sensíveis, buscando ao Senhor, para que Ele nos mostre o próximo passo. Qual é o plano de Deus para nós? É a quarta verdade que eu quero compartilhar, entra dentro disso. Deus nos mostra uma direção. Ele nos revela uma direção. E o jejum, esse período em que estamos de consagração, nos deixa mais sensíveis para recebermos essa direção de Deus. Esse período de consagração em que estamos buscando ao Senhor, gera sensibilidade em nós para que estejamos atentos ao que Deus está falando. É o que aconteceu na igreja de Antioquia, em Atos 13. Vamos ler a partir do verso 1 de Atos 13. A igreja de Antioquia era uma igreja no meio dos gentios. Então, essa igreja... E eles estavam reunidos. Nós encontramos eles na igreja aqui, a liderança da igreja de Antioquia, Atos 13:1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, também conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, mais para frente. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Enquanto a igreja de Antioquia adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse para eles: separem para mim Barnabé e Saulo, para realizarem a obra que eu tenho para eles. Eles estavam ali buscando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, sensíveis ao que Deus estava falando. E o Espírito Santo falou, muito provavelmente por meio de profecia, através da vida de alguém ali, trazendo essa direção. E eles, então, ouviram essa direção e jejuaram e oraram mais depois. Aqui fala no versículo 3, então depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Eles tiveram uma direção de Deus e depois jejuaram mais um período para ter convicção, direção, para
eles podem ter orado por tantas coisas, direcionamento de Deus específico, ousadia, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Não sabemos, a Bíblia não relata, mas podemos pensar que quando alguém está sendo comissionado pelo Senhor, o jejum e a oração é muito necessário. E nós encontramos aqui, então, Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. O versículo 4 fala que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ou seja, a igreja impôs as mãos e os enviou. Mas quem os enviou de fato através da igreja foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guia a nossa vida e nos envia para fazermos o que Ele tem destinado para nós, para cumprirmos o plano dEle para mim e para você. Mas note que aqui o Espírito Santo não deu um plano detalhado, com várias spreadsheets no Excel, sobre como seria a vida de Barnabé e Saulo. Não. O Espírito Santo deu o próximo passo. Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho enviado, e os envia para Seleucia. Nós, eu e você, não vamos receber uma blueprint do que Deus tem para nós, exatamente. Não é assim que funciona. Nós queríamos que fosse, né? Que quando nos entregamos a Jesus e consagramos a nossa vida a Ele, já viesse assim, a listinha. Primeiro passo, fazer isso. Segundo passo, vai acontecer isso. Terceiro passo, quarto passo. Essas são as fases. Seria tão fácil, mais fácil, né, irmãos? A gente pensa. Mas a verdade é que Deus não opera assim. Ele faz de forma diferente, da melhor forma, porque Ele sabe do que nós precisamos, não apenas o que nós queremos. O que queremos e o que precisamos, muitas vezes, são coisas diferentes. Nós queremos algo de Deus, mas Deus sabe aquilo que precisamos. Quem é pai e mãe aqui vai poder dizer que isso é uma verdade. O seu filho ou a sua filha muitas vezes queria coisas que não eram melhor e que não era o que ele precisava. Assim Deus vê a mim e a você. Ele sabe do que eu e você precisamos. Ele nos mostra uma direção, o Espírito Santo nos dá um comando, nos fala uma palavra e Ele espera que nós vamos segui-la, para então nos dirigir ao próximo passo. A vida cristã, a nossa vida dentro do plano de Deus é por fases, irmãos. Não, talvez você aqui tenha já uma ideia de onde você vai chegar lá na frente. Talvez Deus chamou você para trabalhar com crianças. Talvez Deus chamou você para ser um missionário. Talvez Deus chamou você para ser um empresário bem-sucedido que vai abençoar muitas pessoas. Talvez Deus chamou você para ser uma mãe exemplar que vai educar os seus filhos no caminho de Deus. Sabe que Susana Wesley, a mãe de John Wesley e Carlos Wesley, ela foi uma mãe. Mas ela não foi apenas uma mãe, mas uma discipuladora dos maiores avivalistas da Grã-Bretanha. John Wesley, que fundou a Igreja Metodista. Ela, por meio das suas orações, do ensino da palavra, discipulou aqueles que fariam uma revolução no mundo naquela época. E o chamado dela era esse, ser uma mãe exemplar. A gente às vezes acha que o chamado de Deus para nós tem que ser, não, você é pastor, você é evangelista, você é mestre. Mas Deus, Ele nos usa e nos chama de acordo com a forma como Ele nos criou. E de acordo com o que Ele tem para nós. Deus é criativo, Deus criou aqui cada um de nós de forma diferente. Você olhar para a pessoa que está do seu lado, não tem as mesmas características físicas, não tem as mesmas características de personalidade, não tem os mesmos dons, não tem os mesmos talentos, não é verdade? Então, eu e você vamos ser usados de formas diferentes, de acordo com o que Deus tem para nós. E Deus não é esquizofrênico de colocar qualidades em você que não tem nada a ver com o que Ele tem para a sua vida. Não é assim que funciona. Deus tem um plano, Ele te formou, te criou e te chama para viver uma vida consagrada a Ele. No entanto, essa vida vai vir com percalços muitas vezes. Eu gosto muito da história de José, porque retrata muito bem esse trajeto até chegar a um lugar onde Deus tinha mostrado para ele. Então, José do Egito, vocês conhecem a história, tem filme, tem desenho, tem minissérie da TV, tem até a novela da Record, né? Tinha do José do Egito, não tinha?
Então, você conhece essa história. José, o sonhador, tem um sonho lá quando ele era bem jovenzinho e fala para os seus irmãos. O sonho dele era que os seus irmãos se prostrariam a ele e ele, então, ficaria ali em pé e eles se prostrariam a ele. Os irmãos acham estranho, ele tem o mesmo sonho 2 vezes. E aí os irmãos ficam com ódio dele, com raiva. E então, jogam ele numa fossa, num poço, vendem ele como escravo. E ele vai para lá no Egito, onde ele começa a trabalhar na casa de Potifar, onde ele então é preso injustamente, ele passa anos na prisão, até que ele é chamado pelo faraó e tem a sua vida mudada. Então, desse poço em que ele foi jogado, até ele chegar no palácio e ser colocado como segundo em comando debaixo do faraó, se passam 13 anos. A gente lê a Bíblia às vezes, né? 3, 4, 5 capítulos, a gente fala, rapidinho, né? 13 anos, irmãos. Até que o plano de Deus, aquilo que ele viu, começasse a se cumprir. Mas o plano de Deus já estava em andamento lá desde que ele foi jogado na cova. E esses percalços, essas provações, o levaram para onde Deus tinha para ele. Quero chamar o louvor para se posicionar, por favor. A verdade é que, nessas provações, nesse tempo de dor e sofrimento, o nosso caráter é moldado. Uma fase nos prepara para a próxima. Não é videogame. É o agir de Deus em nós. Por quê? Porque eu e você hoje precisamos ser moldados, precisamos ser transformados para que possamos suportar o peso, a responsabilidade do que Deus quer fazer na nossa vida, no futuro, nos próximos anos. Então hoje você está passando talvez por um tempo de dificuldade, de provação. Deixe-se ser moldado por Deus. Não impeça os processos de Deus na sua vida. Nesse entretempo, nós somos transformados. Somos mudados por Ele. Tiago 1, versículo 2. Nos ensina essa verdade. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nas provações, nas dificuldades, nós somos moldados para que venhamos a amadurecer, a crescer, a sermos íntegros, transformados, para que possamos, então, viver o que Deus tem para nós na próxima fase, para que você seja um pai, uma mãe exemplar na sua casa, você seja um bom marido, uma boa esposa, para que você seja um profissional excelente, para que você reflita a glória de Deus aonde você andar, para que pessoas sejam alcançadas através do seu testemunho, para que você venha ganhar pessoas para Jesus, para que a sua vida venha a ser um reflexo da glória de Deus aqui na terra. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida, mas a verdade é que Ele cuida de você. Eu compartilhei um testemunho umas semanas atrás, no culto da manhã, que eu quero compartilhar aqui com você, que dá contexto para o que Deus falou comigo essa semana. Então, eu moro sozinho, os irmãos sabem, e eu comprei um conjunto de panelas quando eu me mudei, e era só o conjunto que eu tinha. E tem 2 panelas grandes que dá para cozinhar para bastante gente, mas os meus pais, meus irmãos, eles vão comer na minha casa algumas vezes, e eu precisava de outras panelas, né? E daí eu comecei e eu gosto de coisas bonitas para casa, né? Quem não gosta? E aí eu vi umas panelas da Tramontina de inox, sabe? São tão bonitas, né? Assim e tal. E aí eu fui olhar na internet, despretensiosamente, o preço do conjunto. E era 1.300, 1.900, eu nem sei. Tipo assim, mais de R$1.000. Falei, tá bom, mas deixa pra lá. Quem sabe um dia. Mas aí eu comecei a orar. Ai, Senhor, eu queria tanto essas panelas. Ai, eu queria tanto essas panelas. Elas são tão bonitas. Ai, ia ser tão bom. Eu tô precisando de mais panelas. Eu tenho 2 panelas, não sei o quê. Comecei a orar que eu queria aquelas panelas. Aí a Rosinha chegou aqui pela manhã um dia. E ela estava com uma sacola e falou, ai, Débora, eu trouxe isso aqui para doação. Você acha que interessa? Falei, deixa eu ver. Aí eu abri. Irmãos, eram 2 das panelas da Tramontina. Usadas, claro, né? Mas eu falei, nossa, você está doando essas panelas? E eu falei assim, tão tipo, uau, que ela falou, sim, você quer? Eu quero.
Eu quero, claro que eu quero. Ela falou, não, essa panela é ruim, ela queima a comida, não sei o que. Eu falei, não, eu quero essa panela, me dá essa panela. E aí ela me deu a panela, eu falei, eu tava orando por essa panela, você não sabe. E aí eu levei pra casa, lavei a panela, esfreguei com bicarbonato, com esponja de aço, não sei o que, meu dedo ficou todo comido, mas a panela ficou lá bonita. E eu falei, gente, Deus me deu as panelas que eu queria. Deus é bom, até nas panelas, né? Glória a Deus. Deus cuida dos mínimos detalhes. E por que eu estou contando, irmãos? Ou seja, você quer uma panela, ore, quem sabe você vai ganhar essa panela. Talvez seja usada, mas ainda assim é boa. Por que eu estou contando essa história? Porque nesse período de jejum eu tenho buscado ao Senhor por uma direção na minha vida. Então eu tenho clamado, Senhor, dá uma direção para minha vida, um próximo passo que o Senhor tem e tal. Eu quero uma direção. E nada, né? Passou-se 4 semanas, 5 semanas, eu emagreci uns quilos. Fiquei doente, daí mas que coisa! Cadê a minha resposta? Cadê a direção de Deus? Fiquei brava com Deus. Não sei se você também passa por isso, mas eu fiquei brava, assim, irritada, sabe? Mas isso aqui não acredito, tô aqui passando fome. Meu Deus! E aí, eu tava lavando a panela. Assim, né? Lavando a panela. E aí, Deus falou comigo. Eu te dei a panela. Você acha que eu não vou te dar uma direção para a sua vida? E eu me emocionei, comecei a chorar lavando a panela. E falei, Senhor, é verdade, me perdoa, porque minha fé é tão pequena. E eu não consigo ver o agir de Deus muitas vezes. Deus age nas pequenas coisas, que dirá nas grandes, importantes, que definem o futuro da nossa vida. Irmãos, Deus é fiel, Ele cuida de nós, nas pequenas e nas grandes coisas. E se você não recebeu uma palavra de Deus ainda, quer dizer que você ainda não está pronto, ainda não é o tempo. Deus ainda está fazendo coisas na sua vida, no seu coração. Nesse momento, nesse dia, nós estamos aqui falando sobre o plano de Deus, falando sobre direcionamento. E eu quero convidar você que quer um direcionamento de Deus para a sua vida, ou você que quer consagrar a sua vida ao Senhor, quer submeter o seu plano ao plano de Deus, a você vir aqui à frente. Nós vamos ter um tempo de oração juntos. Fique em pé no seu lugar, todos. E você que quer um direcionamento de Deus, talvez você está como eu, buscando, Senhor, qual é o meu próximo passo, da onde eu vou, daqui onde eu estou, para onde eu vou, o que o Senhor tem. Ou você quer consagrar a sua vida mais uma vez ao Senhor, reconsagrar. Você está buscando uma direção do Senhor, ou você quer saber o que Deus tem para a sua vida, não está claro, não está claro, Senhor. Ou você está aqui, você está cansado. Vem um pouquinho mais para frente para o pessoal que está atrás conseguir se achegar. Obrigada, pode dar uns passinhos para frente. Nesse tempo, talvez seja na sua vida familiar, há coisas na sua família que ainda não aconteceram e que você anseia que aconteça. Talvez a sua família ainda não foi alcançada para Jesus, mas você tem orado por isso. Senhor, faça isso. Senhor, usa a minha vida. Talvez você está buscando uma direção no seu trabalho, na sua vida profissional, uma nova direção, talvez uma mudança de cidade, talvez uma mudança de casa, talvez algo novo que você está buscando, que Deus está fazendo, e você quer uma direção clara do Espírito Santo. Comece a buscar ao Senhor, vem aqui à frente. Você que está aqui, comece a buscar, coloque a sua vida diante de Deus, feche os seus olhos, levante as suas mãos. Talvez você está buscando uma direção de Deus para um ministério no qual você deve se envolver. Senhor, como eu posso te servir? O que eu posso fazer? Aqui estão os meus dons, os meus talentos. Eu quero colocar a minha vida diante de Ti. Se consagre ao Senhor, vamos buscá-lo de todo o coração, porque vamos encontrá-lo. Ore nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez uma nova fase, talvez você precise de algo novo. Venha aqui à frente, vamos buscar juntos. Você que está no seu lugar, busque ao Senhor também. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, comece a orar.
Começa a orar, porque todos nós, irmãos, precisamos de um toque do Senhor. Precisamos de uma direção na nossa vida. Comece a pedir: Senhor, fala comigo, me mostra o que o Senhor tem para mim, me dá a direção, fortalece a minha vida. Eu quero realizar o plano de Deus. Talvez você está vivendo para você mesmo, talvez você está vivendo uma vida egoísta, mas nessa noite você reconhece isso e você quer se entregar mais uma vez para o Senhor. Vem aqui, se derrame diante dEle, se consagre a Ele. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua idade, e pense: os meus melhores anos já estão para trás, o que mais eu posso fazer? Olha só, eu estou fraco. O Senhor é aquele quem renova as nossas forças. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. As suas forças serão renovadas. É isso que Ele tem. Você que precisa ter as suas forças renovadas, venha aqui à frente nessa noite. Vamos orar e buscar ao Senhor junto. Comece a buscar ao Senhor. Comece a buscar ao Senhor. Vamos buscá-lo de todo o coração. Buscá-lo de todo o coração nesse momento. Apenas um pouco mais. Busquemos ao Senhor. Busquemos para que venhamos encontrá-lo. Buscamos ao Senhor, Pai. Nós queremos buscar ao Senhor nessa noite. Queremos buscar ao Senhor. Queremos, em resposta a isso que ouvimos, em resposta à Tua palavra, consagrar a nossa vida a Ti. Entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Continue clamando. Amém, sim, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Sim, Deus. Me encontrei. Nos rendemos a Ti, Senhor. O que tenho, te entrego a Deus. Queremos nos entregar ao Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Sim, Senhor, queremos entregar todos os nossos dias nas Suas mãos, Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Levante as suas mãos e diga isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui,
esse é o nosso desejo. Nesse momento eu quero convidar você a orar com uma pessoa que está próxima, que não seja da sua família. Orar com alguém nesse momento. E você vai orar por essa pessoa, para que Deus venha dirigir a vida desse irmão, dessa irmã, nos próximos passos. Coloque aí a mão do lado de alguém e comece a orar. Se você está aí no seu lugar, sente a direção também de orar com alguém que está aqui na frente. Você pode vir orar por pessoas nesse momento. Comece a orar. Deixe que o Espírito Santo use a sua vida também hoje, para trazer uma palavra, um direcionamento. Comece a orar, você que está no seu lugar também, se junte com alguém. Comece a orar: Senhor, dirige a vida do meu irmão. Traga direção nessa noite para a vida dele, para a vida dela. Traz clareza em relação aos próximos passos. Traz uma palavra vinda do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem. Senhor, fortalece vidas nessa noite. Em nome de Jesus, comece a clamar nesse momento por uma direção clara do Espírito Santo. O Senhor está aqui, Ele vai falar, Ele está falando. Ele vai falar com você. Talvez você precise de uma palavra rema, uma palavra do Senhor para esse tempo, para esse momento. Busque ao Senhor e você vai encontrar uma nova fase na sua vida com Deus, uma nova fase na sua vida ministerial, uma nova fase na sua vida profissional. Clame ao Senhor, clame agora pela vida do seu irmão e da sua irmã. Clame agora, seja usado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por cada vida aqui que está nesse lugar, nessa noite, aqui nesse espaço. Pai, clamamos por uma direção do Espírito Santo sobre cada vida. Traz, Senhor, o ânimo para aqueles que estão enfraquecidos, o renovo para aqueles que estão cansados. Pai, aqueles que estão desistindo, sejam encorajados pelo Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de medo, toda dúvida no coração, todo sentimento de incapacidade. Seja repreendido em nome de Jesus. Seja substituído por ousadia, por coragem, por unção do Espírito Santo. Nesse tempo, para viver o que o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai, por transformação. Nós clamamos por mudança. Nós clamamos, Pai, para que novos sonhos venham ser gerados nos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, traz sonhos, traz visões, traz direção do Senhor. Fala com cada um durante essa semana na Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus. Ó Senhor, guia o caminho, guia, Pai, os passos aonde a planta dos seus pés irão pisar. Ó Pai, em nome de Jesus, clamamos nesse tempo. Clamamos, Senhor, dirige a nossa vida nós entregamos a Ti. Entregamos a Ti. Entregamos a Ti a nossa vida. Vamos juntos clamando ao Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és teu. Eis-me aqui, rendido estou.
Bendito é o Senhor, aleluias. Queridos, vamos intensificar. Se você nem começou, pode começar. Estamos com os céus abertos sobre nós. Essa madrugada aqui na vigília foi uma batalha espiritual, foi uma semana muito difícil para todos que estavam jejuando. Vimos isso, não só a Débora, a experiência dela de 21 dias jejuando só na água e depois experimentar essas dificuldades. E agora nós estamos na reta final, os últimos 7 dias, e você pode entrar. Havia uma grande oposição, a semana foi difícil. Quinta para sexta tive um plantão pesado, acordei com uma crise de enxaqueca. Nunca tive em 62 anos de vida uma crise de enxaqueca. Precisei tomar 4 injeções e ainda não melhorou. Depois, à noite, dormi mal, tive que levantar cedo, pegar o plantão às 7 horas no hospital. Foi cheio e então estava bem cansado. 10h30 vim para a vigília sozinho. E foi tremendo aqui esse movimento. Hoje de madrugada tivemos uma batalha espiritual muito forte e nós vencemos, e foi muito importante. Estamos em vários intercessores aqui, o Edinho à minha esquerda, o Evaldo à minha direita, e Deus me deu uma autoridade muito grande e vencemos um principado enorme que estava nos combatendo como igreja. E Deus me deu uma espada na mão na hora, e cortamos as cabeças deles, as asas, os pés, e era muito grande, muito pesado. E depois os anjos de Deus encheram esse lugar e as casas dos irmãos também, e mudou o ambiente aqui. E então é hora de avançarmos mais nesse jejum. E eu encorajo a você a avançar mais. Vamos orar. E a Bíblia também fala de se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Tanta coisa aconteceu. Morreu nosso irmão Haroldo, pai dos amados William e Bárbara, esposa do Uriel. E na terça-feira, quase 11 horas da noite, mais ou menos, ele faleceu. Então, que a família seja consolada. Vamos orar por isso também. Você que conhece, esteja confortando eles. Foi algo assim súbito, mas louvamos a Deus porque nós também fomos usados para resgatar a vida desse irmão Haroldo, o pai deles, que estava desviado e se reconciliou conosco. Então Deus está no controle, essa é a maior alegria. Mas Deus quer fazer muito mais. Então vamos continuar avançando, e seja mais ousado nos seus pedidos de oração, e participe desses movimentos nas células, dessas 50 horas presenciais aqui, de quinta, meia-noite até as 2 horas da manhã do domingo, sem parar. Vai ser tremendo. Não vou nem trabalhar nesse sábado para estarmos aqui orando, vai ser bênção. Então vamos orar e pedindo o conforto de Deus para essas famílias que sofreram agora, esses irmãos, pela perda do Haroldo. E vamos orar por esse jejum. Pai, nós colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, a Bárbara, Senhor, William e todos da família que são abalados pela partida do irmão Haroldo, que sejam confortados sabendo que ele se reconciliou e está com o Senhor, e essa é a maior alegria, o maior conforto que temos, Pai. Em nome de Jesus, conforte os seus corações, tocando lá no profundo, derramando bálsamo e curando os corações. Pai, também nessa semana final do jejum, que seja a Tua graça e o Teu fluir capacitando e revestindo cada um da armadura do Senhor, da cabeça aos pés. Pai, revestindo os Teus filhos com ousadia. Pai, esses céus abertos, essas promessas diante de nós. Pai, que estejamos tendo a ousadia de pedir, de avançar, de orar, de crer que o Senhor é grande e poderoso e que tem grandes coisas para cada um dos seus filhos. Pai, nós Te louvamos porque cremos que o Senhor vai fazer o impossível, e as coisas maiores estarão acontecendo nas nossas vidas, como filhos e filhas do Senhor, como famílias do Senhor, como igreja do Senhor.
Pai, nesta geração. Por isso, encha cada um do Espírito Santo, revestindo de toda a armadura e fortalecendo a fé, o amor, a alegria, queimando com o fogo do Espírito Santo em nossas almas, em nossos espíritos, em todo o nosso ser. Pai, em nome de Jesus, e batiza-nos, Senhor, com amor, para que estejamos unidos e estejamos, Senhor amado, aliançados com o Senhor e uns com os outros, para nesse tempo difícil continuarmos avançando. Fortaleça cada um, Senhor, e alimenta a fé, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, infinito amor, flua nos seus corações, e o poder, a unção e o amor do Espírito Santo venha sobre todos vocês e sobre toda essa geração do Senhor na terra, nessa época da última hora que nós cremos sobre o planeta. Venha esse avivamento em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias. Aplauda o Senhor, glória a Deus. E vire para o irmão, para a irmã, e diga: você é um vencedor da última hora, você é uma vencedora da última hora. Deus te escolheu para esse tempo.